Recentemente, assisti a um documentário sobre emergências hospitalares em Nova York. Ele retratava a rotina intensa de cirurgiões, médicos e enfermeiros lidando com situações críticas. Em um dos episódios, um dos cirurgiões sofreu um acidente enquanto esquiava e precisou ser socorrido por seus próprios colegas de profissão. Isso me fez refletir. Aquele cirurgião que sempre esteve do outro lado, operando, tranquilizando pacientes e salvando vidas, de repente se viu na posição oposta, sendo ele quem necessitava de cuidado e apoio. Essa situação traz uma pergunta: o que fazemos quando estamos do outro lado? Quando somos nós que precisamos de encorajamento, mas estamos acostumados a ser aqueles que oferecem palavras de conforto e força aos outros. Como cristãos, muitas vezes oramos pelos outros e declaramos que Deus agirá em suas vidas, mas eventualmente será a nossa vez de precisar de um milagre. Nesses momentos, precisamos lembrar o que a Bíblia ensina em Mateus 7, 24 a 27. Jesus nos adverte a construir nossa casa sobre a rocha firme. Ele é essa rocha. Quando as tempestades da vida vierem, se estivermos firmados em Cristo, não seremos abalados. A sabedoria de Jesus nos convida a edificar nossa vida sobre essa base sólida, comparada a uma casa construída sobre a rocha, que resiste às intempéries. Da mesma forma, a nossa fé, quando ancorada em Jesus, nos protege das adversidades da vida. Quando o mal tenta nos derrubar, é a nossa fé em Cristo que nos sustenta. Mesmo quando tudo parece tranquilo, continue fortalecendo sua fé em Jesus, pois Ele é a nossa base inabalável. Se você olhar para o mundo, ficará angustiado. Se olhar para dentro de si, ficará deprimido. Mas se olhar para Deus, terá paz. A verdadeira paz vem de Deus. Gostaria de encorajar aqueles que estão prestes a desistir. Não percam a esperança. Em Gálatas 6, 9, somos lembrados de não nos cansarmos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desistirmos. Continue orando e louvando, mesmo que a resposta ainda não tenha chegado. Permaneça firme na palavra de Deus. Vivemos em um mundo que muitas vezes nos desanima, mas a palavra de Deus nos traz esperança. Não importa a situação em que nos encontremos, servimos a um Deus vivo, que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. Marcos 11, 22 nos instrui: tenham fé em Deus. Uma fé tão pequena quanto um grão de mostarda é capaz de mover montanhas, como nos ensina Mateus 17, 20. Portanto, mantenha-se firme na fé, mesmo que você esteja aguardando uma resposta ou se sentindo abandonado. Lembre-se de que Jesus Cristo é tudo o que você precisa. Se você estiver sobrecarregado, clame ao Senhor, pois Ele é misericordioso e fiel. Ele nos dá força para continuar, mesmo nos momentos mais difíceis. Eleve sua fé, confie plenamente em Jesus e entregue todas as suas preocupações a Ele, pois Ele ama você com um amor incomparável. Quando olhamos para os heróis da fé na Bíblia, vemos que todos eles enfrentaram grandes provações, mas mantiveram sua confiança em Deus. A fé inabalável deles foi o que os sustentou. Seguir Jesus requer fé, assim como Paulo e Silas louvaram a Deus na prisão e como os 3 jovens hebreus recusaram se curvar ao rei. Precisamos confiar no Senhor, mesmo quando as circunstâncias parecem insuportáveis. A fé deles não foi abalada e a nossa também não será, se estivermos ancorados em Cristo. Esses exemplos bíblicos nos mostram que, independentemente das dificuldades, podemos confiar no poder de Deus. Ele é maior e mais poderoso que qualquer adversidade. A Bíblia nos encoraja em 1 Pedro 1, 6 a 7, lembrando-nos que, embora por um tempo possamos passar por provações, nossa fé, mais preciosa que o ouro, redundará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Por isso, é vital manter uma postura firme. Em algum momento, todos nós devemos nos posicionar e dizer: isso eu aceito, aquilo não. Fazemos isso em nossas vidas, nas escolhas diárias, e devemos fazer o mesmo em relação à nossa fé. Quando alguém tenta nos afastar da palavra de Deus, precisamos ter a coragem de defender o que é certo. Resista ao inimigo. Não ceda às intimidações de Satanás. Muitos vivem com medo por muito tempo, mas é hora de viver no poder de Jesus Cristo. Não seja um cristão tímido diante das ameaças do diabo. Você pertence a Deus e foi comprado pelo sangue de Jesus. Declare que Ele é o Senhor da sua vida e nenhuma força maligna terá domínio sobre você. Deus tem a última palavra. Levante-se em defesa da justiça. Como embaixador de Cristo, você deve lutar contra as mentiras do inimigo, armado com a verdade do Evangelho e a força do Espírito Santo. Ore com fervor e abrace sua identidade como filho de Deus. Este é o momento de permanecer firme, construindo uma fundação sólida na palavra de Deus. Em 1 Pedro 2, 9, somos lembrados de que somos uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo adquirido por Deus, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nem sempre podemos mudar as circunstâncias, mas podemos mudar nossa atitude. Alimente seu espírito com a palavra de Deus e rejeite o medo. Onde quer que você esteja agora, saiba que não é por acaso. Deus te colocou lá, e a batalha que você enfrenta tem um propósito. No tempo certo, o Senhor abrirá o caminho. Oremos. Senhor Jesus, ensina-nos a confiar em Ti e a edificar nossa fé. Que o Espírito Santo nos lembre que as tribulações servem a um propósito. Que possamos nos apegar às promessas da Tua palavra, como em Salmos 55, 22. Lança o teu fardo sobre o Senhor, e Ele te susterá. Independente da situação, confie no Senhor. Ele é nosso refúgio e fortaleza. Que nossa esperança esteja sempre nele. Como Paulo e Silas, que mesmo na prisão cantavam louvores, devemos ser gratos em todas as circunstâncias. A gratidão transforma nossas perspectivas e nos lembra das bênçãos de Deus em meio às lutas.